Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer para vocês a mensagem do livro de Filemon, e o título da mensagem de hoje é A Mensagem de Filemon, o Poder Transformador do Perdão. Eu gostaria de apresentar aqui para vocês algumas características peculiares da carta de Filemon, que são as seguintes. As demais cartas apostólicas, as cartas de Paulo, de Pedro e de João, que se encontram no Novo Testamento, elas normalmente possuem algumas coisas em comum. Dentre elas, que são cartas escritas para igrejas, comunidades, igrejas que se reuniam na casa de algum irmão, uma vez que naquele período as igrejas as igrejas cristãs eram marginalizadas e não frequentavam templos, não congregavam em templos. Os templos eram dominados pelos judeus, fariseus, saduceus, isso caso o templo de Jerusalém, né? E existiam outros judeus simpatizantes do farisaísmo e de outras facções religiosas da época que discriminavam, melhor dizendo, perdão, a palavra correta é essa, discriminavam o cristianismo. Então, além de serem cartas escritas para igrejas, para comunidades, eram cartas em que o conteúdo tinha como objetivo combater alguma heresia. Todavia, a carta de Filemon ela não tem essa característica, ou pelo menos aparenta não ter. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela não foi escrita para combater nenhuma heresia. O conteúdo da carta de Filemon, como nós vamos ver, é apenas o perdão, que o apóstolo Paulo suplica para que Filemon exercesse o perdão para com o seu escravo, que havia fugido, chamado Onésimo. E outra característica é que a carta de Paulo a Filemon aparenta ser mais uma carta pessoal do que uma carta escrita para uma igreja. Só que não vamos descartar totalmente a possibilidade de que também fosse uma carta escrita para Filemon, mas que fosse lida na igreja que se reunia na casa desse irmão chamado Filemon. E as evidências nós vamos ver aqui, por exemplo, nos versículos 2. Vamos começar lendo do versículo 1 e vamos ver essa evidência da possibilidade de uma igreja se reunir na casa desse Filemon, que na verdade ela se reunia, não é uma possibilidade, ela realmente se reunia, mas vamos, a partir dessa evidência desta igreja que se reunia na casa dele, considerar a possibilidade que Paulo não escreveu essa carta apenas para Filemon ouvir, mas que Filemon ouvisse, lesse e também a igreja que se reunia em sua casa pudesse ter acesso ao conteúdo dessa carta. O versículo 1 diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então, no versículo 1 nós já temos aqui a informação que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, portanto ele não podia ter esse contato direto presencial com Filemon, e é por isso que ele escreve esta carta. E, em segundo lugar, o apóstolo Paulo, como de costume, ele inicia a sua carta aqui, como nas outras, dando a saudação àquelas pessoas a quem ele estava se dirigindo, né? Aqui no caso a Filemon, e não apenas a Filemon, mas a essa irmã chamada Áfia e esse irmão chamado Arquipo, e a igreja que se reunia na casa desse irmão. Então nós temos aqui essa evidência, né, de que havia uma igreja que se reunia lá na casa desse irmão. Então nós não podemos descartar totalmente a possibilidade de que essa carta também foi escrita para que essa igreja de lá também pudesse ler e ouvir.
Nessa carta nós temos 3 personagens principais, que são o apóstolo Paulo, o Filemon e um escravo fugitivo chamado de Onésimo. Então, qual o objetivo desta carta? Como nós vamos ver, é que esse escravo chamado Onésimo, ele acaba fugindo. Mas ele não apenas foge. Aparentemente, de acordo com os versículos 18 e 19, antes de fugir, parece ser que ele havia furtado, roubado alguma coisa do seu senhor chamado Filemon. Filemon era um senhor, ele possuía escravos, ou escravo, nós não sabemos a quantidade, e esse Onésimo, que antes de fugir, né, acaba aparentemente roubando ele e fugindo. E os indícios que nós temos, que parece que ele também, além de fugir, havia furtado, está nos versículos 18 e 19, que diz assim, ó, o apóstolo Paulo aqui intercedendo por esse escravo. Se ele o prejudicou, né, se prejudicou a Filemon em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, versículo 19, eu, Paulo, escrevo, de meu próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Antes disso, é importante falar que o objetivo de Paulo escrever essa carta com uma finalidade intercessória, de petição, para que Filemon recebesse esse escravo chamado Filemon, tem a ver por conta do contexto histórico de como os escravos fugitivos eram tratados. Naquele período ali da Roma Antiga, quando um escravo ele fugia e ele era capturado, era esquentado um ferro quente, um ferro com a letra F, e esse F representava a palavra fugitivos do latim, que significa fugitivo no português. Essa era uma das possibilidades do que poderia acontecer a um escravo fugitivo. Uma outra possibilidade era que esse escravo ele poderia ser crucificado. Então Paulo sabia muito bem disso, ele vivia naquele contexto histórico, e para não acontecer isso com o escravo chamado Onésimo, Paulo ele escreve essa carta de forma encarecida, por meio dessa súplica, dessa petição, para que Filemon agora recebesse esse escravo chamado Onésimo, não simplesmente, não meramente como escravo, mas de acordo com o versículo 16, para que recebesse como um irmão, um cristão, como está aí no versículo 16, que diz assim, ó, versículo 15 e 16, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo como um irmão amado, como está aí, ó, no versículo 16, como um irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão. Olha só. Então o pedido de Paulo era que Filemon recebesse o escravo Onésimo não apenas como um escravo, mas como um irmão, como um cristão, porque esse Filemon era um cristão. Tem questões aqui relacionadas à escravidão que nós precisamos falar e contextualizar. Segundo o relato dos historiadores, no período da Roma Antiga, havia 60 milhões de escravos. E aqui, Paulo ele é muito criticado pelos teólogos liberais, os simpatizantes da teologia liberal, de que nós precisamos reescrever a Bíblia ou atualizar a Bíblia, porque Paulo ele escrevia de forma condicionada à sua época e, por exemplo, né, alguns por exemplo, usam esse argumento contra
a, a posição do homem como cabeça da família. Alguns acham que isso não deve acontecer nesses momentos modernos em que nós estamos vivendo. Alguns acham que Paulo escreveu condicionado na sua cultura machista, mas isso não deveria ser algo atemporal para nossa época ou para todas as épocas. E tem aqueles que ainda vão além. Tem aqueles que vão além e dizem que quando Paulo, por exemplo, critica a homossexualidade, Paulo não está criticando a homossexualidade em si, mas o paganismo que continha manifestações ritualísticas, pagãs, acompanhadas da prática da homossexualidade. Mas alguns acham que Paulo não está condenando a homossexualidade em si, mas apenas o paganismo e a idolatria. Então veja que é uma leitura cultural que fazem dos textos bíblicos para justificar a homossexualidade, para justificar o feminismo, para impor a agenda feminista. E um desses argumentos para fortalecer isso, eles usam a carta de Filemon, né? Eles dizem que há evidência de que Paulo ele era condicionado pela sua época. Paulo ele não rompeu com a escravidão na sua época. Ou será que isso que Paulo escreveu em relação a Onésimo para Filemon, para receber o escravo, tem que ser algo atemporal? Será que o cristão não tem que romper em nenhum momento com a escravidão? Ou era porque Paulo naquela época não poderia romper? Então eles pegam essa situação, essa condição de que Paulo não rompeu com a escravidão em sua época, para usar esse mesmo argumento de que Paulo era condicionado por sua época ao escrever as suas cartas, para ir contra a posição do homem como cabeça, de que a mulher tem que ser submissa, que o homem é o cabeça, ele é o líder da família, e como exemplo da homossexualidade que eu acabei tratando. A questão é o seguinte, de fato Paulo ele não rompeu com a escravidão, está bem evidente aqui. Não era tão simples falar sobre isso naquele período, porque quando nós vamos para a história, nós vamos perceber que naquele período os cristãos já eram duramente perseguidos pelo Império Romano, duramente perseguidos, duramente caluniados. Para vocês terem uma ideia, os cristãos eles sempre foram perseguidos, mas além na década de 60 do primeiro século, eles sofreram uma grande perseguição ali no ano 64, porque no ano 64 o imperador Nero ele pretendia destruir Roma e reconstruir uma outra cidade para homenagear a ele mesmo com o seu nome. Iria destruir Roma, iria construir Nerópolis. Nerópolis, policidade, Nero, cidade de Nero, Nerópolis. E ele fez isso, né? Ele tocou fogo em Roma, só que o que aconteceu? Os senadores começaram a investigar e começaram a suspeitar do imperador Nero. E aí Nero, de forma sagaz, ele para desviar as suspeitas dos senadores, acabou culpando os cristãos de tocar fogo em Roma. Então, a partir dali, né, em diante, os cristãos começaram a ser vistos como baderneiros, causadores de contendas, revolucionários, praticantes de revoluções políticas, e isso acabou desencadeando uma grande perseguição aos cristãos. Foi justamente nessa década aí que o apóstolo Paulo e outros apóstolos acabaram sendo martirizados, né? Paulo ele acaba morrendo ali decapitado. Então foi um período de grande perseguição. Para vocês verem como não era tão simples reverter o sistema do Império Romano naquele período. Não era simples. Então, o cristianismo já era muito perseguido. E se eles se colocassem contra a escravidão naquele período, eles seriam vistos muito mais, né, como já eram,
iriam ser vistos muito mais inimigos políticos. Iriam ser vistos assim como pessoas com intenções de revoluções políticas, pessoas com intenções de derrubar o sistema e estabelecer um novo governo. E por conta disso, dessa circunstância, é que Paulo ele não rompe com a escravidão. O que isso nos mostra? Que tem coisas que a igreja ela não está preparada para falar naquele determinado momento. É preciso que haja um amadurecimento social para que a igreja possa falar certas coisas. Não é que a igreja vai ficar omissa, mas ela precisa esperar um momento de amadurecimento social. Por último, é que a escravidão e segundo, melhor dizendo, é que a escravidão naquele período não é como a escravidão que nós vivenciamos aqui no Brasil, uma escravidão relacionada a questões raciais. Naquele período não tinha nada a ver com cor de pele. Naquele período, como era que ia acontecer a escravidão? Ou você ficava endividado, não tinha como pagar, e aí você ou vendia um parente como escravo, ou você se vendia como escravo, trabalhava em determinado período, até quitar aquela dívida. E uma segunda forma seria quando um povo guerreava com outro, e o povo vitorioso escravizava o povo conquistado. Nessa segunda forma, para se obter a sua liberdade era muito, muito mais difícil. Na primeira ainda era possível, era só você trabalhar determinado período equivalente à sua dívida. Mas essa primeira era bem, bem difícil. Mas voltando aqui, é que a gente pode aprender aqui, né? É o seguinte, né? É que o perdão, ele é indispensável para o cristão. O perdão, ele é uma questão de salvação. E Jesus deixou isso muito claro na oração do Pai Nosso, porque se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoará. E ele deixou isso claro também no Sermão do Monte, né? Inclusive o Pai Nosso está contido no Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, ali no capítulo 5, Cristo ele disse que para nós sermos verdadeiros filhos de Deus, nós temos que perdoar os nossos inimigos. Veja como essa questão do perdão é tão séria. E o que é que isso nos mostra? Que pessoas que não levam a questão do perdão a sério, elas podem se perder. Mesmo sendo dizimistas fiéis, ofertantes fiéis. Mesmo sendo frequentadoras assíduas dos cultos, mesmo sendo pessoas missionárias. Isso aí não vai adiantar de nada se ela não liberar o perdão. Tem uma frase que diz assim, que a falta de perdão é como tomar um copo de veneno querendo que o outro beba. O que significa? Porque o maior prejudicado é aquele que não perdoa. Porque a pessoa que te ofendeu, te magoou, ela está por aí, feliz da vida, curtindo, farreando, festejando, postando fotos da sua felicidade. E você lá, amargurado, triste, angustiado, não come bem, não sai, não vive bem. Então, é um copo de veneno que você toma querendo que o outro morra. O maior prejudicado é quem não perdoa. E eu tenho aqui uma experiência pessoal que eu gostaria de contar. Eu vou contar essa experiência pessoal. Eu tinha iniciado uma série de pregações na minha igreja sobre o Sermão do Monte. E próximo ali, né, eu tinha já pregado o primeiro sermão, eu ia entrar no segundo. Só que antes de eu entrar no segundo sermão, eu acabei tendo um desentendimento com o pastor. Né? O pastor estava sendo negligente, né, em relação a algumas coisas da igreja. E eu sempre, né, me comunicava com ele para a gente resolver isso logo. E o pastor só adiando. E aquilo me chateou muito. Eu expressei a minha raiva, o meu descontentamento em relação ao pastor. Só que eu errei. E hoje eu falei isso pessoalmente para ele, que era a maneira correta. Eu falei isso num grupo de WhatsApp. Então eu expus o pastor. E o pastor ficou muito chateado comigo. E o que aconteceu, né? Eu estava prestes a pregar
meu segundo sermão sobre o Sermão do Monte. E a mensagem que eu iria pregar seria justamente sobre o amor aos inimigos. E eu fiquei muito inquieto, muito perturbado com isso. Porque como é que eu iria pregar uma mensagem de perdão aos inimigos se eu estava com ódio do pastor? Se eu pregasse naquelas condições, eu estaria sendo um hipócrita. E é o que eu fiz. No mesmo dia, eu entrei em contato com o pastor, liguei para o pastor. Marcamos um encontro presencial e ali nós nos reconciliamos. O pastor me perdoou e eu também tirei a mágoa que eu tinha no pastor. E eu quero finalizar falando que existe uma teoria interpretativa de quem seja esse Onésimo. Aqui já fica evidente que ele é um escravo, né? Mas existia um Onésimo que se tornou bispo da igreja de Éfeso. E após a morte dos apóstolos, foram surgindo nos seus lugares alguns teólogos que se levantaram para defender o cristianismo de algumas heresias. E esses homens que substituíram os apóstolos ficaram conhecidos como pais da igreja. E um desses pais da igreja, eles viveram diretamente com esses apóstolos, né? Como a gente encontra na Bíblia, por exemplo, dois, Inácio de Antioquia e Clemente de Roma. E eu quero falar sobre esse Inácio de Antioquia. Esse Inácio de Antioquia, ele escreve uma carta para o bispo de Éfeso. E o bispo de Éfeso, para quem ele escreveu esta carta, a carta dele, essa carta, se chamava Onésimo. E sabe o que é interessante? Que aqui no versículo 10, Paulo ele faz um trocadilho com o nome Onésimo. Onésimo significa útil. Aqui no versículo 10, Paulo diz assim: apelo em favor do meu filho Onésimo, em quem gerei enquanto estava preso. Ou seja, nós não sabemos as circunstâncias, mas esse Onésimo que havia fugido, ele havia chegado a Roma, entrado em contato com Paulo, Paulo pregou para ele, Paulo evangelizou, e ele acabou se convertendo e aceitando a mensagem cristã. Por isso que Paulo diz que gerou Onésimo como filho. E aí no versículo 11, na verdade, esse era o versículo que eu queria chamar a sua atenção, do trocadilho que Paulo faz com o nome Onésimo. Onésimo, relembrando, significa útil. Ele diz assim, ó: ele, antes que lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Ou seja, Onésimo significa útil, mas ele tem se tornado inútil por ter furtado e fugido. Ele tem se tornado inútil para Filemon, o seu senhor. Só que agora Paulo diz que agora ele se tornou útil, porque ele foi convertido, ele foi transformado, ele foi regenerado. Então Paulo faz um trocadilho com o nome Onésimo. Onésimo significa útil, e ele diz assim: aquele que lhe era inútil, agora é útil, tanto para você quanto para mim. Existe a teoria de que esse Onésimo aqui, da carta de Paulo a Filemon, é o mesmo Onésimo que virou bispo da igreja de Éfeso. Por quê? Porque na carta que aquele pai da igreja que eu mencionei anteriormente, o Inácio de Antioquia, escreve, ele faz na sua carta o mesmo trocadilho que o apóstolo Paulo faz aqui no versículo 11. Aquele que era inútil, agora é útil. Ele faz esse mesmo trocadilho com o nome de Filemon, ou com o nome de Onésimo, perdão, nos dando a entender, como entendem alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia, da teologia, de que aquele Onésimo lá, que se tornou bispo, ancião da igreja de Éfeso, é esse Onésimo aqui. Ou seja, graças ao perdão, um escravo, ladrão e fugitivo se tornou um ancião da igreja. Veja o que o perdão pode fazer na vida da pessoa, mudar sua vida radicalmente. E todos aqueles que tiveram as suas vidas transformadas pelo Evangelho foram pessoas que foram transformadas pelo perdão. Que Deus ele nos abençoe e que possamos também compartilhar esse perdão que transforma a vida que pode transformar a vida de cada um de nós. Amém.